Mais um episódio da temporada de esporte e vamos estar aqui hoje com que foi já melhor jogador eleito do handebol, handbeach também, Bruninho. Obrigado, Bruninho, por sua presença e já diga aí as suas boas-vindas. Seja bem-vindo aqui ao X1 com Raoni. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, né, falando sobre nosso querido handebol de praia também, handbeach, beach handebol. Então é uma oportunidade de estar falando da nossa modalidade que faz parte da nossa vida, então é uma alegria muito grande. E agora, antes de a gente adentrar no começo da sua história esportiva, o handebol de praia, você tá para ir para as Olimpíadas, né? Já teve um teste agora nessa de Paris. Perfeito. Já está confirmado? É sempre uma luta muito grande, né? A gente foi para Paris agora, foi uma experiência assim magnífica. A gente fez a exibição lá, né? Então foi um momento que não foi com as seleções. A Federação Internacional ela fez um evento no qual ela fez uma seleção de melhores jogadores, ou seja, várias equipes. E graças a Deus eu tive essa felicidade e a oportunidade de estar lá. Então, como é uma luta muito árdua, esse foi um passo importante. E os esportes eles são escolhidos com bastante antecedência. Os de 2028, eles já estão fechados. Então, assim, não é só o handebol, não é só o handebol de praia. Futsal, né? Tantos outros esportes aí estão na luta. Então, assim, o que é bacana para o handebol de praia é porque a gente já faz parte dos Jogos Olímpicos da Juventude, que o handebol de quadra foi substituído pelo handebol de praia. Então, hoje, oficialmente, nos Jogos Olímpicos da Juventude já é handebol de praia. Então, a gente está crescendo, a gente já tem todos os requisitos, já joga em todos os continentes, os dois naipes, masculino e feminino. Então, aguardar o tempo. Aguardar. O basquete, por exemplo, levou, se eu não me engano, foi em 16, a primeira vez, a exibição do basquete. Até entrar foram mais de 30 anos. Então, assim... E já está entrando no 3x3, né? Pois é, para você ver, são lutas diárias, né? Mas me diga aí, como foi seu primeiro contato com o esporte? Já foi handebol direto? Já começou em uma escolinha de futebol, como todo mundo começa? Qual é o seu contato direto aí com o esporte? Já foi handbeach ou handebol de quadra? Como foi aí? Não, vamos lá. É interessante. Bota aí a sua... Aqui em João Pessoa, para quem é da minha idade, eu tenho 39 anos, a gente sabe que o futsal sempre foi ao início, né? O Brasil, a cultura do futebol muito forte. Então, comigo não foi muito diferente. Comecei jogando futsal, mas meu pai e minha mãe são professores de educação física, né? Então, meu pai já é falecido, mas isso também facilita muito. Então, eu joguei todo tipo de esporte. E o handebol calhou que foi uma paixão, principalmente pela quantidade de oportunidades que tinha. A gente tinha competição João Pessoa, Natal, Maceió, Fortaleza. Então, isso trazia a alegria de estar muito... Você tinha muita competição. Então, aí, o futsal também tem, lógico, mas na época as viagens eram o que encantava muito. Então, para mim, o marco para escolher o handebol como modalidade foi esse período. E que momento você percebeu que ia seguir carreira aí no handebol? Olha... Qual idade ali? Já estava na faculdade? Não estava? Estava no colégio? Quando eu tive a oportunidade de representar a seleção, foi em 2006. Então, assim, eu já tinha tido uma primeira oportunidade com o handebol de quadra. Eu fui convocado para a seleção brasileira universitária. E não dei a sorte que a competição não vingou. Teve algum problema, que era na Rússia, inclusive, no ano de 2004. Eu estava no meu primeiro ano, não tinha nem entrado na faculdade ainda, tinha só prestado vestibular, já tinha sido aprovado, e joguei o JUBES. E aí fui convocado. Então esse foi assim o primeiro start assim, de que dava para acontecer. Mas eu já jogava, já me dedicava muito tempo, mas o start de dizer assim, caramba, é o que dá, foi nesse período. E logo em seguida, em 2006, eu tive a primeira convocação para a Seleção Brasileira de Handebol de Praia. E aí... foi muito rápido, porque eu já fui para uma série de baterias de regionais, fui para nacional e joguei no primeiro mundial e fui eleito melhor jogador no mundo na minha primeira competição. Então, assim, foi muito trabalho árduo, mas muito instantâneo do momento que eu fui convocado até... Conta um pouquinho dessa transição de quadra para o de praia. Essa é uma transição natural e que hoje não existe mais. Não é que não existe, mas hoje você já tem atletas que iniciam no handebol de praia. E só fica lá. Isso. Antigamente, a maioria dos atletas jogavam quadra e jogavam handebol de praia. A própria origem do handebol de praia é nisso. Sim. Surgiu na Itália, né? E lá eles faziam a preparação física na areia. Então, a preparação para o handebol de quadra era feita na areia no período de verão. Porque, tradicionalmente, o inverno europeu lá é que se tem muita competição de handebol de quadra. Então, o verão eles usavam para pré-temporada e se divertir na praia e tal, até o negócio foi crescendo e virou uma modalidade. Nasceu na Europa.
Nasceu na Europa, especificamente na Itália. E qual foi, dentro desse seu trajetório, desafios e conquistas, qual foi o maior desafio que você enfrentou aí na sua trajetória de esporte? Os desafios são diários, né? A gente sabe que o atleta amador tem. Mas eu acho que eu, graças a Deus, nunca passei assim por um processo de muito lesão, de cirurgia. Eu me sinto muito privilegiado de não ter passado por uma situação desse tipo, porque eu acho que para o atleta a parte de lesão é algo que muito doloroso. Eu tive, lógico, algumas lesões mais importantes, mas nunca nem precisei de cirurgia, graças a Deus. Mas eu acho que a gente teve alguns problemas com a falta de estrutura. Em 2017, eu acho que é o marco, onde a gente teve um problema de que a confederação não tinha dinheiro, a gente precisou fazer vaquinha para ir para um campeonato mundial, e a gente conseguiu, mesmo assim, ir lá e trazer o título. Acho que esse foi o grande momento, assim, né? O maior desafio que... E é notório, né? Acho que a gente já vê aí, já estou vendo aqui um compilado de medalhas, depois eu vou apresentar aí, Bruninho vai apresentar a vocês, que o atleta normalmente vai em busca de seus sonhos, ou ele faz uma rifa, ou ele faz uma rifa online, ou ele vai para o sinal vender água. Eu vejo, assim, uma constante nisso. Às vezes melhora, às vezes é período, às vezes piora, né? A Confederação Brasileira de Handebol, ela abraçou o Handbeach ou são duas confederações hoje? Como é que está isso aí? Essa parte da política esportiva é importante. Hoje eu estou como um atleta representante Hoje a gente tem na confederação. Os atletas têm representação. E eu sou um deles. São então 17. Ficou uma confederação só. É uma confederação só. Handball de quadra e praia. Maravilha. Sempre foi um. Isso fortalece. Como você mesmo falou, Rani, é sazonal, né? No período que a gente teve Olimpíadas aqui no Brasil, a gente tinha uma confederação brasileira muito fortalecida de patrocínios. A gente tinha a Petrobras, o Banco do Brasil, até a Caixa Econômica também fez aportes na questão da base. Então, esse período foi uma época que a gente chama das vacas gordas. Então, nesse período, tivemos um pouco mais facilidade de estrutura, porque existia esse aporte. Mas pós Olimpíadas, a coisa foi baixando, porque os patrocinadores não saíram, tivemos problemas outros administrativos com a antiga gestão, e hoje a confederação, graças a Deus, está se estabelecendo. Ela passou por um período de conflito interno e com problemas administrativos muito graves. E hoje a gente está começando a sair desse sufoco e as coisas tendem a melhorar, a buscar novos patrocínios. Agora me tira uma dúvida, como é ser eleito o melhor jogador? Em que ano foi? Em que momento foi? Na minha primeira competição, eu já tive essa felicidade, que foi em 2006. Então já tem uma sequência de eleito de melhor jogador. Eu já fui eleito em 2006, 2010, 2018 e 2000... Foram 4 vezes, eu estou pulando um. Não, 2016 também. Então, assim, quando a gente faz... Hoje o Brasil é pentacampeão mundial. E graças a Deus eu estive nos 5 campeonatos. E a gente não pode negar, é uma alegria muito grande o título individual. Mas quando a gente passa por esse período que consegue ser campeão, a gente sabe o quanto é mais importante a medalha de ouro. O título coletivo, sim, que é o que a gente trabalha, ele vale muito mais. Me tira uma dúvida. Agora, a alegria é grande, você ser reconhecido pelo esforço. Eu estou aqui com o eleito melhor jogador do mundo, né, por 4 vezes. Como é que você vê a sucessão? Pós Bruninho, pós Gil, que é um grande amigo meu, pós esse grupo de paraibanos, quem é que está cuidando da base? Como é que estão o esporte escolar nesse sentido? Tem tido essa preocupação de fomentar esses atletas para o futuro? Você visita as escolas? Como é isso? Eu agora vou até propor aqui, olha, eu vou talvez fazer um programa pela Comissão de Esportes da Câmara, vou levar os atletas para as escolas municipais, para mostrar aos nossos jovens que tem pessoas aqui com resultados práticos, e eu acho que a gente vai fazer uma conferência aí municipal de esporte importante, né? Isso é muito bom. É o seguinte, a gente tem essas dificuldades que são naturais de toda a modalidade. A gente aqui hoje, como a gente brinca, né? A base vem forte. Base vem forte. A gente tem um atleta que... A gente nunca vai ter o mesmo time, lógico. Mas a gente tem um time vitorioso para se manter 5 anos sendo campeão mundial. É difícil. Mas o que a gente já está vendo com os atletas de base é que ele já tem condições. Inclusive, hoje, o meu sucessor, que é também paraibano, o Aldrin, ele é filho até do professor Divan, que é lá do MCF e tal. Sou cria de professor Divan também.
E ele tá morando hoje em Portugal, joga handball de quadra profissional. Se machucou agora, como que eu falei da lesão. Mas ele já foi para uma competição agora, o Global Tour, que o professor resolveu levar um time mais jovem e a gente conseguiu o título. Então, assim, eu não fui, o Gil não foi, e mesmo assim o título veio. Então, preparação a gente tem. Agora, de fato, a gente precisa muito valorizar essa questão de trazer os ídolos da modalidade, formar ídolos, na verdade, que são os que estão lá para levar para a juventude e motivar. Para inspirar gerações. Isso é primordial. Isso é primordial. Isso é excelente. É uma excelente ideia. Das conquistas que você teve, qual foi aquele que mais lhe emocionou? 2018. 2018 a gente foi campeão mundial. Foi em sequência. Eu contei em 2017, foi aquele problema que a gente teve. Em 2018, a situação permaneceu. A gente não tinha estrutura. Então, a luta foi muito grande. E dessa vez eu consegui ser campeão mundial ao lado da minha esposa, que viajou junto com a seleção feminina. E nós dois fomos eleitos melhores jogadores. Eita. Então foi uma felicidade dobrada, né? Bacana, minha esposa rapaz. hoje também joga. Também joga. E o filho também? A filha está com 4 anos, mas se Deus quiser, já dá para correr na areia já. Esporte ela vai fazer, não sei qual ainda. É bacana. Como é a sua rotina de treinos? Explica aí um pouquinho, porque as pessoas veem as conquistas, mas não tem os bastidores, né? A rotina de treino. Tem alguma preparação no Hand Beach? Onde é que você treina? Onde é que você faz a... Tem, sim. A preparação ela é diária, né? Certo. Quando a gente está mais próximo de competição, isso falando em clubes, aí a gente tem mais o treino específico, técnico tático, mas de modo geral a preparação física é cotidiana. Academia, eu tenho, dá para ver minha estrutura, que eu não sou tão esses marombeiros, mas é importante a gente fazer, e a preparação física é de segunda a sexta. Direto. O ideal até de segunda a sábado, que a gente faz de segunda a sábado, um dia no descanso e tal, mas pelo menos de segunda a sexta tem que academia ser... E treino com bola. Academia e treino com bola. Ou a atividade... Eu gosto muito de fazer a corrida de preparação mesmo, a questão cardio, eu sou muito afeto. E quando a gente está em treinamento com uma seleção concentrado, aí o cenário muda. Porque, por exemplo, a gente vai ter o World Games agora, que vai ser na China, em agosto. A gente se reúne geralmente 15, 20 dias, toda a equipe, e a gente fica concentrado no hotel. E fica onde? Geralmente, já vai direto para o local. A gente se concentra aqui no Brasil, em algum lugar, a confederação busca a melhor estrutura para a gente, tenta buscar, né? E a gente fica 15, 20 dias treinando, aí são 3 treinos por dia. A gente treina 3 treinos por dia até a competição. Entendi. Então, esse é o tem um filho de um amigo meu, né, que também joga, Pedro. Pedro? Né? Não é o Raposo? É, Raposo. Pedro, pronto. É um dos que dá base bem forte. Que vem forte também, né? Me lembro magro, agora. esguio, tá ganhando corpo novo, muito jovem, mas já tem condição de estar aí representando a seleção. Já foi, se eu não me engano, vice-campeão mundial. Para quem está começando, quer conhecer o esporte, onde é que tem os treinamentos, fale também aí da perspectiva da saúde mental, da alimentação, para eles entenderem que treina, ok, mas eu preciso dormir bem, eu preciso me alimentar bem. Eu quero que você deixe esse recado aí, porque você, para manter quase 40 anos de idade, o corpo que ele tem aqui, minha gente, eu tenho certeza que não é só treino, não. Ele tem que comer bem também. Curiosamente, eu recebi minha dieta hoje. Minha dieta hoje para começar o ciclo de preparação para o World Games. Meu nutricionista, tem que falar, Nelson Justino, que mandou já hoje minha dieta para eu preparar esse processo. Então, assim, a alimentação é base, né? A alimentação é base. Nutrição, descanso, treino. E você que está querendo começar agora, aqui, se você é da categoria de base, existe a professora Rossana, tá? Que faz um trabalho lá viajei demais nos jogos escolares. A professora Rossana que faz um trabalho de base aqui. Temos o Grêmio CF lá, que tem estrutura lá com a professora Verônica, com o professor Wellington. E aqui a gente tem o de melhor, porque a gente tem uma orla dessa maravilhosa. Quantos clubes estão treinando na praia? Só um? Não, hoje a gente tem um time de Rossana que tem a PSEF, que tem masculino, feminino, juvenil, adulto. Nós temos o APSEF masculino, que é o meu time com o Gil, que você conhece. O Grêmio CF, tem o time de Jacaraú, Feras de Jacaraú. Então, assim, a Paraíba está levantando. Sempre teve no celeiro. Então, nível nacional, Paraíba, Rio Grande do Norte,
Rio de Janeiro, Paraná, é o celeiro do handebol de praia. Então, e com essa crescente nas escolas, que hoje a grande luta da Confederação Brasileira hoje, é de fomentar para que o handebol de praia seja incluído nos Jogos de Juventude. Nos Jogos de Juventude daqui, né, nacional. Por quê? Porque se já tem Jogos da Juventude, Jogos Olímpicos da Juventude, já era para a gente ter nos Jogos Escolares. E o que é que está faltando? Aí é aquela força política que precisa, né? Porque o grande X da questão de modalidades serem inseridas em grandes programas esportivos é o custo que aumenta, né? Você ter a má demanda de hospedagem, alimentação. Então, tudo isso é pesado. É como nas Olimpíadas. Você incluir um esporte individual é muito mais fácil do que um esporte coletivo, porque o custo aumenta. Então, mas eu acredito que isso é uma barreira que está se vencendo. A gente já tem, por exemplo, no Rio Grande do Norte, já tem disputa escolar, já tem o handebol de praia. E aí é conseguir fazer essa inclusão nacional. No Paraíba Beach Games, que é um evento da Secretaria de Esporte do Estado, foi incluído, não foi? Sim, eu vi que teve uma fase classificatória. E esse ano será a fase final, com certeza. Olha aí. A fase final do handebol. Porque o circuito brasileiro ele é realizado em etapas. Então, a etapa final desse ano vai ser aqui. Provavelmente está para ser negociado para ser aqui. Então, meu abraço também a Gulliver, né? Gulliver que é um grande lutador aí da parte institucional mesmo, foi um grande jogador. Campeão mundial. Campeão mundial, e eu já troquei algumas ideias com ele, eu sei que ele levanta essa bandeira mesmo. Hoje ele é o diretor na nossa modalidade. E vibrou muito, né, na conquista lá de estar pelo menos representando ali no jogo de exibição lá em Paris. Mas dando continuidade, qual é o papel, eu sei que seus pais são da educação física, né, mas qual o papel do esporte teve na sua vida pessoal? O que é que mudou no seu jeito de ver e de enxergar o mundo? Raoni, interessante você me perguntar isso, porque eu estava, em 2016, eu fui jogar uma competição na Grécia. E a gente reflete muito, né? Quando eu joguei campeonatos europeus, campeonatos nacionais de outros países, joguei campeonato espanhol, campeonato português. Você morou fora? Não cheguei a morar fora não, mas fui convidado para jogar, por exemplo, joguei em Portugal, eu ia todo final de semana. Jogava final de semana e voltava. Até por causa do meu trabalho, sou advogado. E essa pergunta do que mudou, eu lembro como se fosse hoje, que quando eu estava lá na Grécia, a gente, Grécia, berço do mundo, aquele conceito histórico que se tem, e aquilo me fez refletir o quanto o esporte, quando você fez o que mudou, não é que o esporte não mudou minha vida, o esporte foi minha vida. Então, poder falar isso é o tanto de coisas que eu aprendi como ser humano através do esporte. Então, assim, se todo governante tivesse essa sensibilidade de saber o quanto o esporte modifica a vida das pessoas, e graças a Deus hoje a gente está vendo uma sociedade muito mais preocupada com a saúde e bem-estar. Verdade. Então essa até mensagem que você falou para mim, dá para o pessoal para manter esse corpo e tudo mais, saúde mental e físico, elas são indissolúveis. Então, para mim, a minha vida foi esporte, então não tenho o quê. Um jovem que está lá sem perspectiva, sem sonho, que vive numa realidade de mundo ali, na sua rua, bem distante, né? Vamos dizer assim, bem periférico. Que conselho, então, que indicação, que mensagem você traria para ele? E você acha que o handebol, além da mensagem pessoal, o handebol, o que é que ele falta aí para crescer ainda mais o handebol de praia e o handebol de quadra? Eu acho que o que principalmente falta é o reconhecimento. Esse reconhecimento que eu falei da sensibilidade dos governantes, de modo geral, de saber que esporte é saúde. Existe uma teoria que eu até nem sei se ela é comprovada cientificamente, mas fala muito que isso existiu lá em Taubaté, de que uma vez um programa de esportivo que foi lá lançado pela prefeitura e um repórter tentou fazer uma pergunta capciosa de ele está investindo tanto no esporte. E dizem que ele respondeu de que o investimento que ele fazia de tantos reais no esporte, ele estaria economizando na saúde. Sem dúvida. E que a gente não precisa de um estudo comprovar para perceber isso. Porque quando você promove o esporte, você está justamente tirando as pessoas, crianças, jovens que podem estar
se envolvendo com drogas que podem vir a precisar do sistema de saúde, e, de modo geral, até a saúde de todo mundo. Então, acho que o que falta é esse reconhecimento para a modalidade da offshore. Eu vou pegando as medalhas aqui enquanto você faz a mensagem para o jovem que quer ser atleta, mas que não vê perspectiva nenhuma dentro da realidade de vida dele. É possível ser atleta, era bom você também dar essa mensagem. Depois eu vou pegando aqui para você ir explicando cada uma delas. Hein? É possível demais. Eu tenho amigos que viveram numa zona no Rio de Janeiro de bastante violência e de que hoje estão mundo afora. Eu tenho um amigo pessoal, Tiago Jordan, vou falar o nome dele, no qual ele resolveu a vida dele através do esporte, modificou. Ele dava aula para as crianças lá no bairro dele, e ele começou a ver o quanto muitos se perdiam no caminho. Hoje ele está morando na Espanha porque foi atrás de uma qualidade de vida do qual ele não tinha na região dele. Não é fácil. Na situação dele especificamente, era muito sofrida com relação ao que ele vive hoje. Então ele foi-se embora para estar trabalhando lá na Espanha como profissional de educação física. O esporte proporcionou isso para ele. E qualquer esporte que possa você estar embarcando e que lhe faça feliz, as pessoas me perguntam, tua filha vai jogar o quê? Eu digo, o que ela se sente feliz. Então, procure qualquer tipo de esporte. O handebol de praia é um esporte que busca fair play, alegria, dinamismo. Então, é uma porta de abertura para conhecer o mundo, de se tornar uma pessoa melhor. Eu tenho a curiosidade, eu vou contar para vocês a curiosidade que eu tenho, mas depois que ele falar um pouquinho aqui. Essa medalha, essa aqui é uma competição que só teve uma até agora. É o chamado World Beach Games. Essa medalha aqui é a crescente dos esportes de praia. Hoje a gente tem um jogo que é World Beach Games, que são jogos mundiais de praia. Então, essa foi a primeira edição, que foi lá no Catar, que nós fomos campeões também. Porque quando eu disse, não, o Brasil é pentacampeão mundial, mas é pentacampeão mundial só da modalidade. E ainda temos os torneios, que, por exemplo, o Brasil é tricampeão do World Games, que é a Olimpíada dos Esportes Não Olímpicos, e campeão dessa única edição que teve agora dos Jogos Mundiais de Praia. E foi quando? Então, essa aqui foi 2019 no Catar. Bacana. E essa aqui? Essa aqui na Colômbia. Pronto. Essa aqui foi Cali, na Colômbia. Agora tem um Cristo Redentor aí, né? Porque é de lá. Lá também. Lá também tem um, justamente nessa cidade, chamada Cali. Como eu estava falando, essa competição chamada World Games, que é, como eu disse, é como se fossem Olimpíadas dos esportes que ainda não estão no programa olímpico. Então você vai ver aí... Essa é uma etapa. Na verdade, é a final. Mas, por exemplo, cabo de guerra, punhobol, o próprio jiu-jitsu, várias modalidades que ainda não fazem parte do programa olímpico participam dessa competição, que é como se fossem Olimpíadas. E o Brasil, masculino, handebol de praia, são 3 vezes. Vou entregar 2 para você. Pronto. Essa aqui, também do World Games, esse aqui já é outro circuito, da modalidade Global Tour. Também essa competição também foi no Catar. Aí essa foi... E essa a gente ficou em segundo lugar. Acho que você viajou o mundo aí, né? Bastante. Olha, já tem uma missão aí para você, atleta. Prepare-se. E essa aqui foi a sofrida que eu falei. 2017, essa aqui foi a medalha de ouro, a gente foi na Polônia, que também é World Games também, das Olimpíadas Não Olímpicos. Mano, bacana. Essa daí foi a que foi sofrida, que foi muita... Valeu a pena, né? Tem mais 3 aqui. Tem mais... Não tem, é porque eu não deixei ele trazer mais. Eu deixei só ele trazer essas aqui. Essa daqui foi o meu amargo primeiro e terceiro lugar. Foi no World Games. Para você ter ideia, até 2022 eu tinha jogado todas as competições com o Brasil e todas eu tinha ido para a final. E aí em 2022 que a gente tropeçou 2 vezes e ficamos com o terceiro lugar no World Games. Isso aqui foi nos Estados Unidos, em Birmingham. E... no Mundial de 2022 a gente também ficou em segundo colocado. Eita! E essa, interessante, na busca das medalhas eu só trouxe da do World Games. Essa aqui foi a da China, Kaohsiung, em 2009. Medalha de ouro também no World Games. Que no caso, seria as Olimpíadas dos esportes não olímpicos. Que foram todas essas que eu mostrei aí, foram desse tipo de competição. Essa também? Essa daqui foi... campeão europeu de clubes. Você jogou pela Europa também. Pronto, joguei pelo time da Grécia. Essa aqui eu fui campeão pela equipe grega na competição lá em Thessaloniki, na Grécia.
Fala em aposentadoria já. Quais os próximos passos aí como atleta? Diga aí a turma. O pessoal tenta, né? Minha aposentar já. Já escuto sempre o comentário. Melhor jogador recentemente. Então... Assim, eu brinco que eu não tenho prazo na minha cabeça para que isso aconteça. Enquanto o meu corpo for permitindo, assim, graças a Deus eu estou hoje no meu sentimento de que o esporte, caso eu não venha estar mais numa seleção, não vai ser tipo para mim um sentimento de tristeza, tá? Porque muita gente, é difícil você fazer essa transição. Então tem muita gente que quando que chega um momento que desliga, porque em colocação você tem que estar bem. Qual é o próximo campeonato? Próximo campeonato agora a gente tem o World Games. Em agosto. Em agosto, que vai ser novamente na China. Você pensa em trabalhar com formação de novos atletas? Difícil por causa da minha área, porque eu sou da área do direito. Então, assim, no Brasil, para você trabalhar em clube, para você ser do clube, você precisa ter registro no conselho, né? Registro no Conselho de Educação Física. Dá para se participar como preparador, como assistente técnico, tudo mais. Acredito que tenha essa capacidade, né? Mas não é algo ainda que... Talvez eu queira mais caminhar para a parte administrativa da coisa do que já está na comissão de atletas da confederação. Olha, já tem aí um caminho aí traçado, viu? Já trabalho na parte administrativa dos eventos. Bacana. Então, assim, eu acho que eu tenho mais essa ideia. Se você pudesse deixar uma mensagem final para essa geração de esportistas, qual seria? Manda aqui nessa câmera aqui. Para essa nova... Eu acho que para essa nova geração cuidem da saúde mental. Cuidem da saúde mental. A parte física, o cérebro, ele também é nosso corpo, ele precisa também ser cuidado. Então, muitas vezes a gente acha que a busca por um psicólogo coisa de quem está maluco. Não é, pelo contrário. Quem busca o psicólogo, quem busca estar preparado, é justamente para evitar problemas. Então, eu acho que a mensagem de hoje que está atual e que a gente vê tanta gente aí precisando desse apoio, você que já é atleta, procure uma ajuda também profissional para fortalecer não só a parte física, mas como a mental. Então, acho que esse é um ponto que, para mim, hoje é importante. Bruninho, parabéns. Deus abençoe aí. Parabéns pelos resultados. Feliz de ter um paraibano em destaque, não só você, mas todos esses que citamos aqui. E uma alegria imensa. Diga aí as suas redes sociais. Já nós vamos colocar aí para vocês no descritivo, não, André? Para que a gente siga aí e valorize o nosso esporte. Diga aí, senhor. Eu que agradeço. E o Instagram, segue lá, é Bruno Carlos Oliveira 6. É extenso, mas... Valeu. Deus abençoe, meu irmão. Amém, Deus abençoe. Um abraço.